todo cidadão ele tem uma boa intenção em ajudar. Mas ajudar de forma incorreta pode causar uma lesão secundária e até mesmo levar essa vítima a óbito. Se o seu filho se engasgar na escola, o professor ele vai estar preparado para fazer essa manobra e salvar a vida do seu filho? É uma prova incontestável de que uma pessoa que sabe fazer uma manobra e está ali no momento, na hora, pode garantir a vida dessa pessoa numa emergência. Tudo nos leva para a prevenção. Então, prevenir é melhor do que remediar. E se você presenciar alguém se afogando, não tente entrar no mar. Por mais que você tenha uma noção, peça ajuda. Ah, mas esse negocinho aqui no elevador, não, mas nunca aconteceu. Essa coisa do nunca aconteceu é um grande engano, porque na verdade se nunca aconteceu, penso eu que por estatística está cada vez mais próximo de acontecer. Então isso é um risco muito grande, o excesso da confiança. Eu acho bom que todo ano tem que ter conferir isso aí, que tem esse movimento, porque faz diferença para você estar sempre atualizado. Acidente não avisa, não espere o acidente para poder se virar, para poder aprender alguma coisa, porque pode ser tarde demais, né, Fábio? Vai acontecer, pode acontecer, esperamos que não, mas quando acontecer, que tenhamos pessoas aptas, qualificadas para agir. É melhor ter o conhecimento e nunca precisar, do que precisar e não ter esse conhecimento. Isso pode salvar uma vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Clientes. E hoje meu convidado veio direto do Rio de Janeiro para Campinas. Ele é o Fábio Freire, especialista em primeiros socorros. E hoje você vai aprender tudo sobre esse tema. Fique com a gente até o final. Fábio, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E como foi a viagem do Rio para cá? Muito tempo? Olá, Cassim, obrigado. Levei um tempinho para chegar aqui, mas muito gratificante estar aqui com você nesse momento, gravando esse podcast. Que legal, meu amigo. Fique à vontade, a gente vai bater um papo. Eu separei perguntas muito importantes para não esquecer nada. A gente vai alertar hoje quem nos assiste aqui sobre a importância de primeiros socorros para, de repente, algum acidente em casa, escolas, empresas, os seus cursos, formações, tudo que você tem, que eu sei que a bagagem é muito grande, tem muito negócio pela frente. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro, então, queria que você falasse quem é Fábio Freire. Fala um pouquinho de você, porque eu sei que o currículo é extenso. Faz um resumo. Quem é Fábio Freire? Então, Cassim, resumidamente, meu nome é Fábio Freire, eu sou diretor pedagógico da FBC Consultoria e Treinamentos, uma empresa que eu criei para atuar diretamente no ramo da prevenção de acidentes, porque nós observamos que muitos acidentes eles ocorrem por falta de prevenção. Então, o nosso propósito é esse, salvar vidas por meio da prevenção. Que legal. E essa coisa da prevenção, Fábio, é muito interessante porque você com certeza tem números e sabe dados que a gente não sabe aqui, mas acidentes que poderiam ser evitados. E quando a gente fala de acidente, não é bateu a canela na quina, não é derrubou uma panela no chão, a gente está falando de pessoas que morrem em acidentes que poderiam ser evitados. Isso é muito grave, não é? A sua vivência nesse ambiente, o que isso te trouxe pessoalmente, pensando em você, tua família, tua vida, como que é o teu olhar dentro de casa, como que é o teu olhar quando você vai na casa de alguém num churrasco, eu fico imaginando, porque eu fui músico por muitos anos, então até eu não tô mais na noite tocando, mas por 27 anos músico. Quando eu escuto uma música, meu cérebro já separa todos os canais, eu reconheço os timbres e tudo mais. Você é especialista em primeiros socorros e prevenção, como que é isso no dia a dia? Você olhando as coisas, como que é isso? Curiosidade. Então muitas das vezes, até a minha família mesmo, como você tocou, né? Fala que eu sou um pouco chato com essas questões. Eu sabia. Porque quando eu entro no ambiente, as primeiras coisas que eu observo, saída de emergência, existem extintores, em um caso de uma invasão, o que a gente faz, qual a rota de fuga, quais os pontos sensíveis, aqueles riscos ocultos que muitas das vezes as pessoas não observam, uma mesa que tem uma quina que não é arredondada e uma criança pode se acidentar batendo, uma tomada, um fio desencapado. Então eu sou muito crítico em relação a essas questões. Imagina, aí a família te coloca como o chato da família, né? Sempre. Porque, o Fábio chegou e ela esconde as quinas, tira fio do chão, tira as coisas de perto, é meio isso, né? Mas é legal. Dessa forma. Eu sou bem chato com essas coisas também. Eu tenho 4 filhos, né? O mais velho tá com 23 para 24 anos, os gêmeos têm 11 e tem um bebê de 1 ano e 7 em casa. E a gente tem piscina no quintal e a gente tá sem proteção ainda, mas você já passou as dicas, não me dá bronca, não dá bronca. Já passou as dicas, eu vou cuidar da proteção lá da piscina para ele. Mas eu também fico muito encanado. Ele levanta, começa a andar, parece que o meu cérebro já vai assim. Tem uma quina, tem um chinelo, tem um fio. Alguma coisa pode acontecer no caminho ou nada, mas é melhor a gente evitar. Essa é a tal da prevenção. A gente não vai evitar tudo.
mas prevenir com base em coisas óbvias. Como você falou, perigos ocultos? Os perigos ocultos, os riscos ocultos. Riscos ocultos. A gente vai falar disso também ao longo do nosso papo aqui, né? Isso aí. Muito bom. Ó, você que está nos acompanhando aqui, já se inscreva no canal do YouTube. Deixa as tuas dúvidas. Os contatos do Fábio estarão aqui também na descrição desse vídeo para você seguir, acompanhar e saber como que você pode se beneficiar do conhecimento e inteligência do Fábio nessa questão que você pode estar interessado aí. Primeiros socorros e prevenção de acidentes. Vamos lá. Fábio, a primeira pergunta aqui então, valendo muita gente confunde primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar. Eu, por exemplo, não faço ideia do que é nada disso. Conta pra gente qual que é a diferença desses três. Então, resumidamente aqui, primeiros socorros é aquele atendimento inicial. Esse atendimento inicial ele pode ser feito inclusive por uma pessoa leiga, um leigo treinado em primeiros socorros. Ele pode executar manobras salvadoras. Um exemplo, uma vítima que tem uma crise convulsiva. Uma manobra salvadora seria lateralizar essa vítima, apoiar a cabeça para ela não ter um trauma, uma lesão secundária. E uma manobra de desengasgo, que hoje em dia nós vemos acontecer com frequência, pessoas, crianças engasgando, e muitos não sabem fazer essa manobra salvadora, que é uma manobra simples que nós ensinamos, uma das primeiras manobras que nós ensinamos em nosso treinamento. Já o atendimento pré-hospitalar, falando em primeiros socorros ainda, essa pessoa ela vai pedir ajuda. E aí sim vai vir um atendimento pré-hospitalar, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ou o Corpo de Bombeiros, ou no caso de rodovias existem as equipes de resgate, que vão fazer o atendimento, a estabilização dessa vítima e o transporte até a unidade hospitalar, que nós chamamos de intra-hospitalar. Já a unidade, o serviço intra-hospitalar, esse paciente ele já vai estar num ambiente, digamos, controlado por toda a equipe multidisciplinar. Qualquer intercorrência que aconteça, ele vai ter todo o suporte necessário. Perfeito. Então, dá para enxergar como uma jornada mesmo, né? O primeiro socorro, de repente, algum transeunte ali que está passando, que tem condição de ser alguma coisa na rua, ou o motoqueiro cai, algo do tipo, alguém preparado, lembrando disso, né? Porque a pessoa pode agravar a situação, piorar a situação como toda, né? E levar a óbito, inclusive, a pessoa que não iria, de repente, né? Sim. Então, o primeiro socorro está no local do acidente, praticamente. O pré é até, né, quando chega ali a ambulância, pré-hospitalar, e vai para o hospital. Correto. Perfeito. Eu vou sair daqui entendido hoje, se assustei, eu vou sair entendido daqui hoje. Legal, Fábio. Você trabalha hoje como motossocorrista do SAMU do Rio de Janeiro. Como é estar na linha de frente de uma emergência? Eu vi até vídeos, tem no seu Instagram, às vezes você filma ali, acho que é uma GoPro que você tem no capacete. É uma GoPro que tem no capacete, eu filmo alguns deslocamentos, né? E como que é isso? Você tá lá, tá pilotando a tua moto ali numa situação que você tá indo para uma emergência. Como que é isso, cara? Então, assim, como você mesmo mencionou, é uma adrenalina total. Desde o momento que nós recebemos essa ocorrência em tela, no deslocamento, nós sofremos ali intervenções externas, que pode ser o risco de um acidente de trânsito. Então, nós temos que estar preparados para todo tipo de intervenção, inclusive essa questão do deslocamento. Nós recebemos um treinamento específico para poder conduzir essas motocicletas de forma segura. Por quê? Nós chegamos em média 8 minutos antes da ambulância convencional. E se eu me envolvo em um acidente, essa vítima que estava precisando de atendimento, ela pode ter a sua situação agravada. Então, nós não podemos nos envolver em acidente. Então, nós temos que ter um preparo, além do preparo técnico como profissionais de saúde, no deslocamento também com essas motocicletas de forma segura, para que nós não nos envolvamos em acidente, não colocamos a vida de outros também em risco. Perfeito. Eu fico imaginando o seguinte, você recebe uma ocorrência e aí você vai em direção já sabendo que você vai encontrar alguma coisa grave, que você não teria chamado, né? É uma emergência. E o cuidado que você tem que ter no trânsito para não piorar a situação, porque se você não chega, aquela pessoa pode virar óbito. 8 minutos é muito tempo, né? Para um acidente, 8 minutos é muito tempo. Sem contar que daí você poderia levar uma outra ocorrência, que é a motolância que estava indo socorrer precisa de socorro. Aí atrasa todo o processo e tudo mais. Deixa eu entender sobre esse pilotar. Tem um curso específico para pilotar a moto num caso de emergência ou basta aquela carta tradicional de curso de moto na autoescola? Não, assim, para você conduzir um veículo de emergência, você, além da sua CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, você precisa ter um curso especializado, que a Resolução 789 do CONTRAN determina isso, e nós da moto, nós temos um treinamento específico, prático e teórico, inclusive em situações de risco, fora de estrada, subimos escada, descemos escadas, então é um treinamento que exige muito desses profissionais.
Imagino, então, e é extremamente fundamental. Não dá para a pessoa pensar que ela tirou a carta de moto e ela pode trabalhar numa motolância sem menor chance. Maravilha. Quais são os erros mais comuns, Fábio, que você já teve acesso, histórico, já viu, de pessoas que tentam socorrer outras pessoas que não têm preparo? E assim, na melhor das boas intenções, né? A pessoa quer salvar a vida, quer ajudar alguma coisa. O que você já viu de mais grave porque não é preparado? Isso, que assim, todo cidadão ele tem uma boa intenção em ajudar. Mas ajudar de forma incorreta pode causar uma lesão secundária e até mesmo levar essa vítima a óbito. E outro detalhe, a omissão de socorro. Isso é o mais grave, porque além de ser um crime, né, do artigo 135 do Código Penal, essa pessoa não vai dar uma assistência àquela vítima e essa pessoa pode vir a óbito. E quando ela vai atender, muitas pessoas ainda têm aquelas crendices populares. Aprendi com a vovó. Queimadura, eu vou passar manteiga, pasta de dente. Eu vou colocar pó de café. Uma vítima de trauma ou que está entrando em consciência, eu vou dar algo para essa vítima ingerir. Então, são situações que não devem ser feitas porque pode agravar a condição desse paciente. Perfeito. Isso é muito legal porque, na maior das boas intenções, a pessoa vai tentar socorrer. Quem você falou, passa manteiga na queimadura. A minha mãe tem uma coisa que quando bate a cabeça e forma o galo, a minha mãe fala assim, passa manteiga que o galo abaixa. Eu falei, não, você tirou isso, né? Que tem a ver a manteiga com o galo. E ela até hoje, ela fala assim, passa pra você ver se não resolve. E claro, né? Isso vem tradição familiar, né? Isso aí. Mas na hora de um acidente, vale lembrar, se você não tem preparo para aquilo, não conhece a situação, não tem um curso para poder ajudar de fato, chama a emergência o quanto antes. E agora uma questão pessoal também. É possível a pessoa que ligou ter uma instrução no telefone? Tipo, olha, ela tá vomitando, tá convulsionando. O que eu faço? Existe um auxílio pelo telefone para ajudar ou não? Sim, isso é muito importante. Passar para toda a população que o público em geral... Muitos não têm essa informação que, se ele ligar para o 192, ele consegue falar com o médico. Muitas das vezes, o médico ele faz uma triagem e faz alguma orientação para essa vítima e ela consegue resolver ali aquela questão, tendo esse contato telefônico com o médico através da telemedicina. Isso pode ajudar muito, hein, amigo? Muito. Eu fico pensando, num caso de um acidente em casa, tô com meu filho em casa e vai demorar pelo menos uns 10 minutos para o SAMU chegar, uma ambulância. E a criança está engasgada, eles não conseguem fazer a manobra, por exemplo. Você vai ficar esperando 8 minutos, 10 minutos sem respiração? Nessa ligação é possível ter um tipo de auxílio, então? Isso, Cassim. Nessa ligação, até a equipe chegar ao local, o médico regulador vai te dar algumas orientações. É o caso de uma parada cardiorrespiratória. Você não tem um treinamento, você não sabe o que fazer, o médico regulador vai te dar todas as orientações de forma simples. Ele não vai utilizar nenhum tipo de termo técnico que possa causar um ruído na comunicação. Ele, de forma simples e objetiva, ele vai te explicar e você vai conseguir executar essas manobras até que a equipe chegue e a gente consiga estabilizar essa vítima e fazer o transporte. Que incrível isso. É 192 para o Brasil todo? 192 é um serviço nacional. Nacional. Você que nos assiste aqui, isso é uma informação que pode salvar vidas, tá bom? Anote aí em algum canto que você pode confundir. Inclusive, daqui a pouco eu te pergunto, é bem possível que as pessoas liguem o 90 direto, né? Para pedir SAMU, existe essa confusão também. 192. Teve uma situação de emergência, liga, pede auxílio, fica na linha e você vai receber ajuda com certeza. Isso pode salvar uma vida aí na tua casa ou na tua empresa, em qualquer lugar. Importantíssimo, anote isso. Boa, Fábio, acho que a gente já vai salvar muita gente com essa informação aqui, amigo. E você tem relatos, você sabe sobre histórias de confusão de ligação? Uma vez eu ouvi no Instagram, tá? Facebook, sei lá onde, YouTube, pessoal falando da quantidade de ligações por engano no 90 para emergência e o contrário, no 192 para a polícia. Você tem acesso a esse tipo de informação? Já correu essas informações no corredor? Sim, ocorrem várias vezes por não ser um número unificado, né? Como nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, que lá é o 911 e lá eles fazem uma triagem. Tá. Aqui, cada serviço tem um número específico. Então, para não confundir 192 com 193, que são os serviços de emergência, de resgate e atendimento às vítimas, 192, que é o SAMU, você vai acionar para casos clínicos, psiquiátricos, obstétricos, casos de traumas. Já Corpo de Bombeiros, eles vão fazer o atendimento de resgate. O que seria o resgate? Existe um diferencial também, que o resgate ele vai ter acesso a essa vítima em um local de difícil acesso. Uma vítima encarcerada, por exemplo.
Ele precisa de um desencarcerador para retirar essa vítima das ferragens. E nós, no SAMU, nós não temos. Muitas das vezes trabalhamos em conjunto, mas a população precisa saber para quem eu vou ligar. Então, se for um caso de acidente automobilístico, ela vai ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros Militar. Nossa, isso é muito bom, eu não sabia disso, faz total diferença. Se a pessoa já tem acesso, o SAMU consegue chegar até a pessoa, ou 192. Isso aí. Se tá preso nas ferragens, o carro caiu no rio e tá afundando com gente dentro, alguma coisa que não tem acesso, aí é o 193. Corpo de Bombeiros, isso aí. Perfeito, muito bom, meu amigo, muito bom. Ô, Fábio, no seu ponto de vista, por que primeiros socorros deveriam ser ensinados nas escolas, hotéis, shows, eventos, colônias de férias e etc? Qual a importância disso, meu amigo? Cassim, um acidente ele não avisa quando vai acontecer. Pode acontecer a qualquer horário, a qualquer local. E quem vai estar próximo é que vai fazer esse primeiro atendimento. E muitas das vezes é o público leigo. Então, a importância de treinamento em primeiros socorros para toda a população, não somente adultos, mas crianças nas escolas, houve relatos já de crianças que salvaram os pais sabendo fazer a ligação e solicitar corretamente o serviço, informar o endereço, o que realmente está acontecendo e salvar a vida de um familiar. Isso é muito importante. Perfeito. E dentro de, por exemplo, colônias de férias, né? Imagino, as crianças estão para se divertir, é o momento das férias, normalmente é verão, envolve muita piscina, e correria, brincadeira, balanço, esse tipo de coisa como um todo. Shows, muita gente entrando, porta de entrada, porta de saída. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma coluna de equipamento de som, de PA, que tombou no show de um famoso, inclusive do sertanejo famoso, tombou a torre, uma torre enorme, pesando toneladas ali, tombou em cima de pessoas, porque ele começou a avisar para sair de baixo, o pessoal não saiu. E aí, é como você falou, acidente não avisa, a pessoa tá ali, caiu uma barra de ferro, caiu alguma coisa, uma criança se afogou. Dentro desses estabelecimentos, como que é com relação à obrigatoriedade da quantidade de pessoas ou da pessoa específica ali que tem que estar preparada para isso? Então, é importante que as pessoas aprendam, pessoas comuns inclusive, mas o profissional que está num evento, num show e não tem esse preparo, é obrigatório isso, né? Tem que ter pessoas ali para isso. Isso, tem que ter pessoas no locais de grandes concentrações de público. Nós temos os brigadistas, né? Que são os bombeiros civis. Eles já têm um treinamento de primeiros socorros, eles já têm todo o equipamento e eles vão conseguir agir no caso de uma eventualidade e, é óbvio, acionando o serviço de emergência, eles vão estabilizar essa vítima até a nossa chegada. Temos também colônias de férias, piscinas. É obrigatório ter ali um guardião de piscina. Muitas das colônias de férias que eu já verifiquei, que eu já passei, que eu já fui fazer visita técnica, não tem esse profissional, que é muito importante ter. Porque pode acontecer. Uma criança ela pode se afogar em segundos. Eu sou membro voluntário da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e ali nós falamos muito da prevenção. Então, para evitar um afogamento, distância máxima de um braço de distância dos pais com sua criança e nunca deixar que ela fique sozinha. Sempre existe uma pessoa tomando conta, um profissional apto a agir em uma situação de emergência. Recentemente, houve um caso, isso deve acontecer o tempo todo, infelizmente, né? Mas recentemente teve um caso de uma menina que teve o cabelo sugado no fundo da piscina e se afogou ali, mesmo com a mãe na piscina também. Enfim, acabou acontecendo isso. Dá uma dica extra dessa coisa de piscina pra gente, porque é muito comum, pra quem tem piscina em casa, pra quem vai pra clube, colônia de férias, etc. Esses equipamentos, esses ralos que puxam ou não puxam. Fala um pouco mais sobre isso, Fábio, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, cara. Então, é interessante, foi veiculado, né? Eu assisti essa imagem, a jovem que ficou presa no ralo de sucção. Um pai atento foi lá e cortou com a faca do churrasco o cabelo dessa jovem. Então, poderia ser evitado? Sim. Como? Prevenção. Hoje em dia nós temos protetores de ralos de sucção que são dispositivos anti-sucção. Então, se você colocar, você mesmo falou, tem piscina na sua casa, já te dei algumas dicas do ralo de sucção, da rede, da grade em volta da piscina, e essa grade ela não pode ter um distanciamento máximo de 5 centímetros para que a criança não ultrapasse, uma fechadura com dispositivo de segurança para essa criança não conseguir acessar. Então, tudo nos leva para a prevenção. Então, prevenir é melhor do que remediar. Maravilhoso. Grande informação. E tem alguma lei sobre essa questão de treinamento, de primeiros socorros? Qual que é a obrigatoriedade que o Estado, que o governo impõe sobre isso para poder fiscalizar? Fala um pouco sobre. Então, assim, vamos falar de uma lei federal, que é a Lei 13.722, que é conhecida como Lei Lucas.
É uma lei que ela foi criada a partir da morte do jovem Lucas Begale, que, infelizmente, ele faleceu engasgado com uma salsicha de cachorro-quente num passeio escolar. Nossa. Agora você imagina uma família, ela deixou o seu filho em uma escola para fazer o passeio escolar. E qual era a intenção dessa família? Ao final do turno, pegar esse filho, o filho vir sorridente, contando as histórias que ele vivenciou. E essa família, ela recebeu a notícia de uma fatalidade. Nossa. Mas é uma fatalidade que, assim, que poderia ser evitada. Como poderia ser evitada? Com o preparo, com técnicas de primeiros socorros, técnicas simples, manobras de desengajo que nós ensinamos em nossos treinamentos. E hoje existe essa obrigatoriedade. Todas as escolas, as creches, os espaços de recreação infantil são obrigados a ter a sua equipe treinada em primeiros socorros. A Lei Lucas é de Campinas? Isso, esse fato aconteceu em Campinas. Aconteceu aqui. E aí a família conseguiu aí a aprovação em menos de 2 anos aí. Essa lei, ela foi aprovada e ela está em vigor. Nossa, meu amigo, eu tenho filhos no plural e não dá nem para imaginar uma situação dessa. E é muito interessante que, assim, infelizmente, as escolas, muitas nem conhecem. A gente faz os trabalhos de campanha. Quando eu chego em alguma escola, a escola nem sabia que existia. E quando eu faço a divulgação e ela vem me pedir informações, eu dou todas essas informações, porque o que falta é divulgar. Entendi. Divulgar para que vidas sejam salvas. E já que a escola, ela não faz, muitas das vezes ela não faz, não porque não quer, mas porque ela não sabe da existência da lei. Você, pai, você, mãe, fiscalizem. Você pode fiscalizar a escola do seu filho. A escola do seu filho está preparada para atender em um caso de emergência? Se o seu filho se engasgar na escola, o professor, ele vai estar preparado para fazer essa manobra e salvar a vida do seu filho? Muito bom, amigo. Eu vou reforçar esse apelo que você fez aqui, porque eu vou acreditar na boa intenção das pessoas, às vezes não sabe, montou a escola, a lei aconteceu há X tempo. Acho que é uma tarefa dos pais mesmo. Liga para a escola e pergunta, não é para brigar com a escola não, tá bom? Mas liga lá, olha, vocês sabem sobre a Lei Lucas, como que a escola está preparada com relação a isso? Tem um curso? Quem que é a pessoa responsável? Eu queria conversar com essa pessoa e entender. É uma preocupação. Eu vou fazer isso segunda-feira na escola dos meus filhos e vou me certificar disso, amigo, porque E uma forma muito simples dos pais fiscalizarem, a lei determina que essa certificação ela deve estar em local visível na recepção da escola, juntamente com o alvará de funcionamento. Ou seja, você viu o alvará e não viu a Nada certificação de treinamento de primeiros socorros, você já pode conversar com a diretora. Muito bom. E aí, a diretora, obviamente, que vai buscar uma empresa capacitada, um profissional capacitado para desenvolver esse treinamento e deixar um certificado lá na parede, correto? É isso que precisa. Mas não é só o certificado na parede. Não basta. Não basta. Fala sobre isso. Nós precisamos realmente treinar esses profissionais. Porque muitos hoje, eles compram um e-book, eles leem esse e-book, eu estou preparado para agir. Mas não é assim que funciona. Nos nossos treinamentos presenciais, nós levamos os nossos simuladores, nós levamos os nossos manequins para que possa ser simulado esse treinamento o mais próximo da realidade. Perfeito. Aí sim, além do certificado, que aquilo ali nada mais é que uma comprovação que aquele profissional ele passou por uma capacitação. Excelente. Inclusive temos aqui o manequim que está escondidinho aqui no cantinho, né? Ele veio aqui para ilustrar a nossa mesa hoje. Isso, né? Assim, esse manequim aqui é um modelo infantil, nós temos o modelo adulto, nós temos esse modelo infantil e nós temos o bebezinho. Eu trouxe esse infantil, tá? Ele tem um dispositivo de feedback que nós conectamos num aplicativo e cada compressão o aluno ele consegue acompanhar tanto a profundidade quanto o relaxamento. Né? Eu preciso verificar ali se eu estou fazendo compressão correta, inclusive em ventilações. Então ele consegue simular tanto compressão como a ventilação. Que legal. O aluno ele vai corrigindo. Não estou comprimindo na profundidade correta. Eu não estou liberando o tórax corretamente. Então isso é muito importante no treinamento desse profissional. Legal, eu não sabia disso não. Eu realmente não entendo sobre o assunto, estou aprendendo com você te entrevistando aqui hoje, porque ele acha que está fazendo o correto, só que ele só acha até ele ter uma opinião real ou um laudo, vamos dizer assim, né, que o próprio equipamento vai fornecer. Muito legal isso, interessantíssimo. E agora, sobre as academias, porque
a internet ela é maravilhosa em vários sentidos, né? E um deles é acabar mostrando coisas que a gente não viu ou só ouviu falar à distância. Eu gosto de treinar, então aparece para mim com frequência vídeos de academia de pessoas, infelizmente, se machucando. Caiu, o cara tá no agachamento, desmaiou, caiu o ferro em cima, tirou o peso de um lado do supino, virou a barra em cima do outro, e as pessoas se acidentam, fraturas, coisas do tipo. Eu não me lembro, posso estar enganado, mas eu não me lembro das academias que eu treinei até hoje, de ter alguém ali ou um aviso de que teria um profissional preparado para primeiros socorros. Isso é obrigatório em academias também? Como que é isso em academias? Então, Cassim, não apenas ter o profissional capacitado. No Rio de Janeiro, nós temos uma lei estadual, que é a Lei 7.259 de 2022. Então, infelizmente, essa semana, nós tivemos na Zona Sul do Rio de Janeiro uma jovem de 22 anos. Ela teve um mal súbito e ela, infelizmente, ela foi a óbito. Essa academia ela não estava preparada para fazer esse tipo de atendimento. Essa lei que eu citei, ali diz da obrigatoriedade de um DEA, que é o desfibrilador externo automático. E não basta apenas ter o DEA, basta ter... Tem que ter também alguém. Temos que ter também esse profissional qualificado. O que seria um DEA? Ele vai analisar o ritmo cardíaco e vai chocar esse paciente ou não. Porque o coração ele trabalha através de impulsos elétricos, estímulos elétricos. Ele contrai e relaxa. Quando ele recebe um estímulo elétrico, ele contrai e bombeia o coração. Quando ele relaxa, ele enche novamente. Então, dependendo do ritmo cardíaco, esse dispositivo ele vai indicar o choque ou não. E esse profissional vai comprimir e vai utilizar esse dispositivo até a chegada do atendimento pré-hospitalar, que aí nós já fazemos manobras avançadas, nós já fazemos medicações, acesso venoso, estabilizamos esse paciente, fazendo o transporte desse paciente. Isso, você falou, é obrigatório no estado do Rio? O equipamento é nacional? Então, nós temos leis municipais, nós temos leis estaduais, não temos aí ainda, no momento, em todo lugar, não dá pra saber. Uma lei federal nós não temos ainda, mas cada município, cada estado determina. Estou falando no caso do estado do Rio de Janeiro, que ocorreu, né? Inclusive, hoje não existe mais a necessidade de apresentar um atestado médico para você fazer uma inscrição na academia. Basta você preencher um atestado de saúde e você inicia os seus treinamentos. Mas nós sabemos que muitos alunos eles omitem algumas informações, alguns alunos fazem uso de algumas medicações que não querem relatar, alguns aditivos, e o profissional ali ele tem que estar preparado, e a academia tem que estar preparada também caso ocorra um mal súbito, uma intercorrência desse tipo. Isso me trouxe algo que não está no nosso roteiro, mas se você não tivesse informação, a gente busca depois. E no caso de buffets infantis, porque é muito comum, muitas festas ao longo da semana, e aí, lugar de diversão, comer correndo, salsicha, pipoca na boca, desce escorregador, pula-pula. Existe alguma coisa, alguma lei ao que obrigue para buffets infantis também? Como então, na Lei Lucas, no texto da Lei Lucas, lá diz escolas, creches, espaços de recreação infantis, casa de festa, entra o buffet, entra tudo. Nossa, porque acontece muito. Criança comendo a pipoca, comendo o cachorro-quente e correndo. Agora, os pais também têm que trabalhar na prevenção. Claro. Tá comendo? Eu sei que é muito difícil fazer a criança comer sentada, mas isso aí aumenta o risco. Então, os profissionais precisam estar preparados. Então, a Lei Lucas, ela engloba essa parte também. Muito interessante. Você que nos assiste aqui, você que tem filhos, vai em festas de buffet, não vire uma pessoa chata, tá bom? Né? Senão vai cobrar a Lei Lucas de todo mundo. Mas não é questão de chatice, não. É uma questão de você perguntar realmente, vale a pena? Porque às vezes a pessoa do buffet também, essa proprietária, não faz ideia de que ela deveria ter um certo tipo de cuidado, ou um profissional, ou alguma coisa sobre isso ali no buffet dela. É importante. Se está na Lei Lucas, ela tem que saber. Tem um estabelecimento comercial de recreação infantil? Tem que saber. Então, recomendo inclusive esse trecho, esse episódio completo com o Fábio aqui, para as pessoas que você entende que podem se beneficiar disso, viu? Vamos nessa. Muito bom, amigo, muito bom. Vamos lá. Falamos das academias, eu entrei com o buffet aqui e você então tem os treinamentos que ajudam essas instituições. Agora eu quero falar um pouquinho da sua... Agora a gente ajudou todo mundo, muita informação. Eu quero saber um pouquinho sobre como o Fábio pode ajudar, quais são os cursos, treinamentos. A gente falou sobre uma chancela internacional que você tem também. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, assim, a FBC Consultoria e Treinamentos é uma empresa credenciada internacionalmente.
nós não só certificamos esse aluno com chancelas nacionais, mas também com chancelas internacionais, como é o caso do curso de suporte básico de vida, que nós temos a chancela nacional e nós temos a chancela internacional, que inclusive isso ajuda o profissional a apresentar como títulos em concursos públicos, e ele é aceito. Porque para você trabalhar na área da saúde, para você trabalhar no SAMU, por exemplo, você precisa ter ali os títulos obrigatórios. Mas no edital sempre vem o extra. O que você deve apresentar para você pontuar, para você diferenciar o seu treinamento, o seu conhecimento do outro. Então, essa chancela internacional, ela vai te diferenciar dos outros. Então, nós temos formação desde o condutor que vai conduzir essa ambulância, ao público leigo, às escolas, às creches, aos hotéis, às colônias de férias, até o profissional de saúde, que desejam atuar no pré-hospitalar. Porque como nós vimos lá no início, existe essa diferença do pré e do intra. No pré, nós vamos vivenciar o que aconteceu ali, então nós temos que saber como agir. Muito bom. Escolas, profissionais, bufês, empresas, qualquer instituição, empresa, negócio ou pessoa que queira aprender sobre primeiros socorros. Claro que a gente vai ter níveis mais profundos, mais profissionais, que vão utilizar em editais, etc., mas uma escola que precisa fazer, ela pode entrar em contato com você e fazer essa certificação, esse treinamento. É uma formação, uma certificação? Qual que é o nome que a gente dá para isso? Então, vai ser um treinamento com uma certificação, porque assim como determina a lei, né, esses profissionais precisam passar por um treinamento. E o que comprova que esses profissionais passaram por um treinamento é um certificado de uma empresa homologada, uma empresa credenciada e reconhecida. Perfeito. Muito bom. Para pais que estão em casa, para pessoas comuns que não vão trabalhar com isso, não tem nenhum negócio que necessite desse tipo de informação. Eu, por exemplo, eu já quero fazer, já preciso fazer. Preciso contratar Fábio Freire, a empresa para fazer. Como que é isso para pais, esse curso? Quanto tempo dura, quantas horas? Do que você tem lá? O que você oferece para pessoas comuns? Então, assim, para o público leigo, né, o público comum em geral, como você falou, pais e mães, nós temos um treinamento básico a partir de 4 horas, onde nós vamos fazer alguns treinamentos, algumas simulações de casos que podem ocorrer dentro da residência, manobras salvadoras, e inclusive a identificar os riscos ocultos na residência e esse pai, essa mãe, ele estar preparado a salvar a vida do seu filho. É um curso presencial? É na cidade do Rio? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu atuo em todo o estado do Rio de Janeiro, é um curso presencial pela necessidade do aluno precisar praticar. Ele utiliza esses dispositivos, os manequins, os simuladores, o desengasgo, por exemplo. O desengasgo, eu não vou fazer uma compressão abdominal em uma pessoa, né, para treinar. Nós precisamos de um simulador para isso. E nós temos esse simulador. Quando esse aluno não faz a manobra correta, ele não consegue expelir esse corpo estranho. Já quando ele faz a manobra correta, ele consegue expelir. Então, o aluno ali, ele está vendo, eu estou fazendo a manobra correta, eu estou fazendo a manobra incorreta, então ele consegue corrigir. O treinamento vai levar à perfeição. Excelente isso. Então, em qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro, as pessoas podem te procurar e também você vai até a empresa. Se a pessoa quiser te contratar para um treinamento numa empresa para, sei lá, 50 funcionários, por exemplo, é possível. Perfeito. A grande maioria dos nossos treinamentos, eles são em company. No caso, Lei Lucas, nós treinamos nas escolas, nas empresas também. Por quê? Nós treinamos na empresa porque nós queremos levar esse treinamento mais próximo da realidade. Então, se eu treino na escola, eu vou observar os riscos que essa escola oferece. E eu vou trabalhar em cima desses riscos, além de todo o conteúdo programático que nós temos, nós vamos trabalhar baseado naquela realidade. A escola tem piscina? Não tem piscina. A escola ela tem 2 andares, ela tem grades nos andares superiores, telas de proteção. Então, tudo isso é analisado e a gente passa no nosso treinamento. Muito legal. Uma escola, um buffet, uma empresa que queira contratar os serviços do Fábio, então, para que você receba esse treinamento em loco, que faz total diferença. Vai ver a tua escada, vai ver a tela, vai ver a piscina, vai ver a rampa, vai ver se tem lixo, vai ver um monte de coisa. Você deveria fazer isso. Eu recomendo fortemente que você entre em contato com o Fábio. Os contatos estão aqui no nosso episódio também. Boa, muito legal isso, Fábio. Vamos lá. Você já vivenciou alguma situação extrema em que o conhecimento em primeiros socorros fez a diferença entre a vida e a morte? Sim, Cassinha, a condição mais extrema que pode acontecer é uma parada cardiorrespiratória.
E eu já vivenciei uma ocorrência em que fomos acionados para uma parada cardiorrespiratória, que nós chamamos como PCR, e ao chegar no local, já tinha uma pessoa fazendo as compressões torácicas. Só que ele estava fazendo as compressões de forma excelente, no padrão. E aí eu falei para esse cidadão, muito bom, continua, que eu vou pegar o DEA e a gente já vai iniciar os procedimentos. Aí nesse período ganhei tempo, Fui, peguei o DEA, instalei o DEA nesse paciente. O meu companheiro, que nós trabalhamos em dupla, já foi preparando medicação, já foi entrando em contato com regulação médica, porque tudo que nós fazemos, medicações, procedimentos, por orientação médica através da telemedicina. O médico regulador, nós passamos todo o caso para o paciente e ele orienta toda a nossa conduta. Então, nesse caso, esse paciente, nós conseguimos chocar esse paciente, conseguimos fazer acesso venoso, conseguimos fazer medicações. A ambulância chegou 5 minutos depois, mais ou menos. O médico assumiu a ocorrência e esse paciente conseguimos reverter essa PCR. Agora, quem salvou esse paciente? Fomos nós da motolância? Foi o médico? Não, quem salvou foi aquele que prestou o primeiro atendimento, que fez o básico, porque quando nós fazemos uma compressão torácica em um paciente, é como se nós estivéssemos bombeando, simulando essa bomba. O coração é uma bomba, então ele vai irrigar os órgãos nobres, ou seja, coração, pulmões e o cérebro, que o cérebro, principalmente a partir de 3 a 5 minutos, sem oxigenação cerebral, eu já tenho ali uma lesão irreversível. Então, ele está simulando esse movimento do coração. E quando nós chegamos, nós conseguimos reverter e uma sequela ali pode ser evitada. Cara, que incrível isso, porque é uma prova incontestável de que uma pessoa que sabe fazer uma manobra e está ali no momento, na hora, pode garantir a vida dessa pessoa numa emergência. E é interessante que, assim, ele não era profissional de saúde. Depois, conversando com esse cidadão, ele era um segurança que, em algum momento da vida dele, ele teve um treinamento em primeiros socorros. Nossa. Ele conseguiu identificar e conseguiu pedir ajuda e iniciar as manobras e aguardar o serviço especializado chegar. Olha a importância do conhecimento, porque um dia ele fez um treinamento, um dia ele aprendeu sobre isso e quando precisou, ele estava preparado e salvou uma vida ali. Muito legal isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer em um acidente, em uma emergência? Existe um tempo mínimo para essa intervenção? Então, assim, a pior coisa que pode acontecer, né, além da omissão de socorro, em um paciente é uma parada cardiorrespiratória. A cada minuto, sem nenhuma intervenção, menos 10% de chance de sobrevida. Então, como eu expliquei, a partir de 3 a 5 minutos, sem oxigenação cerebral, nós conseguimos até reverter essa PCR, mas ele vai ter uma lesão neurológica ali irreversível. Então, essa é a pior condição que pode ocorrer. Então, nós precisamos ali, sim, de uma pessoa com treinamento adequado para saber agir, inclusive saber pedir ajuda. Muito bem, muito bem. Hoje você lidera uma equipe que forma profissionais para atuar no pré-hospitalar. O que exatamente esse profissional está apto a fazer no final dessa formação que vocês têm ali? Então, nós temos os cursos específicos para os profissionais de saúde. Como eu falei, esse profissional que quer atuar no atendimento pré-hospitalar, nós temos uma equipe de técnicos, de enfermeiros e médicos que nós ministramos esses treinamentos para esses profissionais. Nós fazemos simulações reais, inclusive com o uso de uma ambulância. Nós apresentamos para esse profissional todo o equipamento existente, todas as manobras, porque é uma determinação do Ministério da Saúde. Nós temos uma portaria que é a 2048, que lá determina que todo profissional que deseja trabalhar no atendimento pré-hospitalar, ele precisa fazer o curso de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. E nós fazemos esse treinamento o mais próximo da realidade. E qual é o diferencial? Todos nós atuamos diretamente na linha de frente. Então, nós temos profissionais que trabalham no serviço de atendimento móvel de urgência, nós temos bombeiros militares, nós temos profissionais que trabalham em resgate de rodovias. Então, nós juntamos esse conhecimento e passamos tudo para esses profissionais, para que eles possam agir de forma correta e entrar no mercado de trabalho de forma capacitada de verdade.
Perfeito. Existe um mito, Fábio, de que só socorristas ou médicos sabem agir numa emergência. Eu queria que você falasse sobre isso, de qual é o papel de uma pessoa comum em uma situação crítica até chegar do resgate. A gente falou em outras perguntas sobre isso, a gente pincelou, mas de forma geral, assim. Não mexe, não encosta, espera o médico chegar. Pô, mas eu sei, eu fiz um treinamento, eu consigo ajudar. Não mexe, não encosta. Como é que é esse limite ali? Então, assim, realmente é um mito. Qualquer pessoa bem treinada pode fazer esse atendimento inicial a essa vítima, mas ela precisa ter esse conhecimento básico. E um erro que acontece muito, né? Eu falei que a pessoa ela tem uma boa intenção em fazer esse atendimento, mas com esse treinamento, primeiro ela vai garantir a sua própria segurança, e isso ela aprende na aula de primeiros socorros. Por quê? Eu preciso avaliar o cenário. Eu só me aproximo da vítima se eu não correr um risco. Um exemplo, um acidente automobilístico. A pessoa leiga vai lá preocupada, não, eu quero ajudar. Mas se ela não sinalizar corretamente, essa pessoa vai ser mais uma vítima. E existem técnicas específicas para a sinalização correta do local do acidente. Não é botar um cone próximo. Eu preciso saber a velocidade da via, eu preciso saber com a distância, porque um veículo, quando ele observa um obstáculo, ele tem um tempo até a parada total. Desde o momento que o condutor vê o acidente, ele toma uma ação de pisar no freio, e aí existe aquele tempo de frenagem, o tempo total de frenagem. E existe uma distância a ser percorrida. E, inclusive, isso nós ensinamos. Como sinalizar corretamente. Uma vítima que sofreu uma eletrocução. Eu vou tocar nessa vítima, eu vou ser mais uma vítima. Então, essa pessoa treinada, ela pode fazer o atendimento inicial. Perfeito, isso me lembra casos de afogamento, que às vezes a pessoa está se afogando e aí o outro pula para ajudar e os dois vão embora, né? Isso é muito comum, afogamento também, não é? É muito comum e não deve ser feito. Em afogamentos, mais uma vez, eu vou trabalhar focado na prevenção, né? A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a gente trabalha muito baseado na prevenção. Então, o público leigo vai num ambiente desse, de praias, procura sempre estar próximo a um guarda-vidas, obedeça às cores das bandeiras e evitem correntes de retorno. E se você presenciar alguém se afogando, não tente entrar no mar. Por mais que você tenha uma noção, peça ajuda. Peça ajuda e, se possível, forneça flutuação para essa vítima até que os profissionais qualificados eles vão chegar e fazer esse atendimento. Fundamental isso, Fábio, porque inclusive no desespero, na emergência, pô, uma pessoa, se é alguém da família, o cara fica em pânico, né? Desesperado. Se é um colega também, uma pessoa não tão conhecida, um pouco menos talvez, mas no desespero a pessoa pula junto e vai junto e começa a nadar e entra no mar e aí tá no meio das ondas, cara, e aquele negócio agitado, os dois vão embora, porque... Inclusive nós tivemos um caso no Rio de Janeiro mesmo, onde um poste... tivemos um acidente automobilístico, um poste caiu, a fiação arrebentou, caiu em cima do veículo e a primeira pessoa que adentrou o veículo, ela foi eletrocutada, a mãe tentou ajudar, foi eletrocutada, o pai tentou ajudar, foi eletrocutado, o irmão foi e toda a família morreu eletrocutada, um tentando salvar o outro. Nossa! Eu não soube. É recente isso? Não, isso já tem um tempo. Tem um tempo? Não vou lembrar agora o ano exato, mas aconteceu realmente. Meu Deus. Fábio, qual que é o diferencial do seu trabalho, da sua prestação de serviço, da sua formação? Tem muita gente no mercado, a gente sabe que tem muitos bons profissionais, empresas excelentes, assim como profissionais que não são tão bons, profissionais que não são excelentes, tem de tudo no mercado, mas eu quero saber do Fábio, qual é o seu grande diferencial? Então, nosso diferencial é dar esse atendimento especializado a esse cliente. Nós fazemos visitas técnicas ao local, nós identificamos os riscos no local e nós montamos um treinamento adequado àquele cenário. E outra coisa também, nós trabalhamos baseados em protocolos. E a cada 2 anos, a cada 5 anos, os protocolos eles são atualizados, os protocolos de atendimento. E nós não deixamos essa nossa instituição, que nós demos o treinamento, sem o suporte. Nós temos o pós-venda. Por quê? Pós-treinamento, nós temos que acompanhar.
Mudou um protocolo, eu preciso me preocupar, poxa, aquele treinamento que eu dei era de uma forma, eu seguia um determinado protocolo, só que esse protocolo ele foi atualizado. Então eu preciso informar essa escola, até porque o treinamento de Lei Lucas, por exemplo, ele tem validade de 1 ano. Então, todo ano nós precisamos atualizar porque os protocolos eles são atualizados, as guidelines que nós chamamos, e muitas das vezes eles não entendem por que eu preciso fazer todos os anos, porque os protocolos eles são atualizados e esses profissionais eles precisam estar qualificados e treinar, porque eu sempre falo que o treinamento ele leva à perfeição. Isso é muito bom você falar, porque até para quem tem dúvida, mas por que todo ano eu tenho que fazer? Poxa, vamos só imaginar uma coisa bem padrão. De repente tem um medicamento que é recomendado para sinusite e no ano seguinte esse medicamento ele é investigado e ele, na verdade ele causa cegueira, o medicamento sai de circulação. É por isso que você tem que se atualizar sobre esses assuntos como um todo. Claro que a gente está falando aqui de atendimentos de primeiros socorros, mas de repente uma nova manobra que surge, olha, tem um novo estudo que foi feito, tem uma manobra que foi criada não sei aonde, e isso aqui agora vai ser acoplado àquilo. E, ó, sinceramente, eu sou nerd, eu gosto de estudar, eu tô sempre em busca de novos conhecimentos. Eu acho bom que todo ano tem que ter conferir isso aí, que tem esse movimento, porque faz diferença para você estar sempre atualizado. Inclusive você tocou num ponto interessante, que assim, medicação, não estava nem na nossa pauta aqui, mas então vamos nela. Você tocou nesse assunto, medicação em escolas. Esse professor, ele pode dar a medicação para esse aluno? Então existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde determina qual a conduta. E inclusive essa conduta nós ensinamos nos nossos treinamentos. Ah, que bacana. Então você tem esse capítulo lá também. Sim, faz parte do nosso treinamento também. Excelente, bem falado, porque eu tenho filhos pequenos, escola há muito tempo e já teve conversas desse tipo, né? Tá com febre, e o que a gente faz? É dipirona, isso e aquilo, e sempre tem, né? Tem que tomar cuidado, não é tudo que pode, tem que ter o treinamento específico para fazer isso aí. E muito interessante também, muitas escolas elas não têm uma ficha médica desse paciente, desse aluno. E isso também nós montamos um modelo de ficha médica, um modelo de materiais que devem conter no kit de primeiros socorros básicos. Então, é um diferencial do nosso treinamento, porque tendo a ficha médica desse paciente, ele vai auxiliar a equipe de resgate quando for prestar o atendimento. Fábio, para fechar então, o que você diria para aquelas pessoas que pensam, não, isso nunca vai acontecer comigo, não, aqui na minha empresa não vai acontecer, eu já cuido de tudo, para quem tem essa fé cega de que o acidente nunca vai acontecer? Cassim, na verdade, o maior perigo é o excesso de confiança, né? Muitas das vezes, aquele profissional que já trabalha há muito tempo naquela função, ele negligencia a utilização de EPIs. Muitas das vezes, algum local existe um risco oculto, ele não previne. Então, isso aí é o maior perigo. Pessoas que abusam da velocidade no trânsito, achando que nunca vai acontecer o acidente. Pessoas que, infelizmente, ainda consomem bebida alcoólica e dirigem achando que ela dirige melhor, mas, na verdade, os reflexos são alterados e toda parte da dirigibilidade ela é afetada. Então, isso é um risco muito grande. O excesso da confiança. Isso a gente vê muito em acidentes aquáticos, né? Porque, não, eu nado, vou pular num rio com correnteza, vou isso, vou aquilo. Teve até um caso, não sei há quanto tempo atrás, um ator famoso lá da Globo que estava numa gravação, acho que ele é do Rio, inclusive, não, ele é do Sul, não lembro o nome dele, mas ele estava numa gravação e eu me lembro, acho que era Camila Pitanga que estava junto, e ele foi nadar depois do final da gravação, nadava muito bem, como todos falavam, e ele foi num rio e ele sumiu. Não é que ele foi afogando todo mundo, ele sumiu, foi aparecer lá embaixo já morto. Essa confiança de eu nado bem, eu me viro, deixa comigo, isso é um perigo tremendo, não é? Isso é muito arriscado, né? A gente sempre fala, existe aquele dito popular que só morre afogado quem sabe nadar. Quando a pessoa não sabe nadar, ela não se arrisca. Atreve, né? E ela não se arrisca. Então, muitas das vezes você não conhece o local, existem as diferenças em mar, em lagoas, e ele não conhecia os riscos daquele local. E aí foi que aconteceu essa fatalidade. Faltou aí o quê? O conhecimento, a prevenção
e, infelizmente, aconteceu. O mesmo vale, então, aqui na nossa conversa para escolas, bufês e empresas. Não, aqui nunca aconteceu, poxa. Não, nunca ninguém se machucou. Mas essa escada aqui, não, mas nunca ninguém caiu. Ah, mas esse negocinho aqui no elevador, não, mas nunca aconteceu. Essa coisa do nunca aconteceu é um grande engano, porque, na verdade, se nunca aconteceu, penso eu que por estatística está cada vez mais próximo de acontecer. Essas empresas precisam de um treinamento. Com certeza. Esse fato de a empresa achar nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu um acidente, mas um dia pode acontecer. Um dia pode acontecer um mal súbito, como nós tivemos um mal súbito de uma pessoa que foi visitar um ponto turístico no Rio de Janeiro, que foi o Cristo Redentor, e aí nós tivemos aquela fatalidade. Então... O que aconteceu? Eu não lembro desse caso. Na verdade, ele teve um mal súbito subindo a escadaria e uma série de fatores que ocorreram, que é melhor a gente não comentar aqui, mas existem reportagens, tá? E veio a óbito. Veio a óbito, tá? Não deu tempo de salvar aquela vida, mas uma série de fatores que ocorreram, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas as pessoas podem pesquisar isso aí, um acidente que ocorreu na estátua do Cristo Redentor. Isso foi um caso recente. Eu penso então que o nosso recado final é: acidente não avisa. Eu gostei disso que você falou. Acidente não avisa. Não espere o acidente para poder se virar, para poder aprender alguma coisa, porque pode ser tarde demais, não é isso, Fábio? É verdade, o acidente ele não avisa. Ele acontece em qualquer local e na minha vivência como atendente, né, como socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que eu atendo desde a pessoa em situação de vulnerabilidade, aquela pessoa que está em situação de rua, e eu atendo até aquele autoempresário que está hospedado em um hotel de luxo. Pode acontecer em qualquer local. Perfeito. Então, não tem classe social, não tem hora, não tem local. Vai acontecer, pode acontecer, esperamos que não, mas quando acontecer, que tenhamos pessoas aptas, qualificadas para agir. E uma frase que eu quero deixar bem interessante: conhecimento em primeiros socorros. É melhor ter o conhecimento e nunca precisar do que precisar e não ter esse conhecimento. Isso pode salvar uma vida. Excelente, meu. Fechou bonito o negócio aqui, hein? Ficou bom isso, hein? Ficou bom demais. Bom, nós chegamos ao fim aqui de mais um episódio do podcast Mais Clientes, hoje com o meu convidado, que é meu aluno e mentorado, Fábio Freire, diretamente do Rio de Janeiro. A palavra é prevenção. Encaminhe esse episódio para o máximo de pessoas que você puder. Informações de utilidade pública aqui. Encaminho para as instituições, empresas que você entende que precisam desse tipo de conhecimento também. E então, Fábio, deixe suas últimas informações, últimas considerações para aquela câmera aqui, para quem está te assistindo agora. Então, você que tem a sua escola, a sua creche, seu espaço de recreação infantil, seu hotel, seu resort, e precisa treinar a sua equipe, é só entrar em contato, que vai ter todas as informações aqui nesse podcast e eu vou estar aí à sua disposição para te dar um atendimento personalizado e qualificar a sua equipe, para a sua equipe fazer a diferença e salvar vidas. Muito bem, a gente se vê então no próximo episódio do podcast Mais Clientes. Se inscreva no nosso canal, deixe suas dúvidas aí e até a próxima!